Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Sou o professor José Carlos Queller, da disciplina de arte, aqui de novo com você. E o que a gente vai falar no vídeo de hoje, vídeo na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre conceitos, funções, definições e tipos de arte para vocês à vontade, né? Então, os objetivos são conceituar a arte através da sua função para a sociedade e as formas de linguagens, classificar a arte quanto aos seus tipos conhecidos até hoje, e tem muito mais por aí. Então, vamos dar prosseguimento com a contextualização. Na aula de hoje, iremos analisar conceitos, função, definição de arte. Você sabe o que significa o termo linguagens? Né? Linguagens? Ah, não vou. Você conhece algum tipo de arte qualquer? Qual a função da arte? Você saberia responder? Sabe qual é a função? Que tipo e para que serve a arte? Hoje é o dia, hein? Foca em mim. Então vamos lá. Função da arte. Podemos adequar as funções da arte em 5 tipos: cultura, educação, profissão, experimento e crítica. Maneira cultural, educacional, profissional, experimental e crítica. Criticar todo mundo gosta, né? Não podia faltar. Então vamos lá. Dentro da cultura, a cultura é o resultado de como o ser humano se comunica, interpreta e reflete a sua vivência em um determinado contexto. Já na educação, refere-se à maneira de como os contextos se apresentam na história e o pensar, a busca da arte através da reflexão, né, e da conceitualização. Então você vai, na educação, você vai segmentar, né, tudo que envolve a arte. Na cultura, é o básico para você poder sobreviver. Se você não tem, vou ser bem sincero, se você não tem uma educação focada na arte, você dificilmente terá uma cultura. Então aí você começa a perceber que uma coisa vai ligar a outra. Por quê? Porque quando a gente chega na parte profissional, ela busca da arte como renda, como trabalho. Exemplo, crítico, consultor, gestor, um curador de eventos culturais, músico, escultor, pintor, designer, arquiteto. Você viu, né? Crítico, que também é uma função da arte. Então, uma coisa vai ligar a outra. A gente chama isso em publicidade do circuito fechado. Se eu não tiver a cultura, eu não vai adiantar a educação, não adianta, né, eu querer trabalhar o profissional, nem o experimental, muito menos saber crítica. Aí, de novo, tem que ter cultura, então vai ficar aquele circuitinho fechado bonitinho que a gente chama, para redondinho. Então, quanto ao experimento, a experiência estética efetiva, a busca pela concepção em suas formas variadas, em conjunto com outras funções e expressões, visuais, literais, performáticas, né, e por aí vai. E como crítica, né, que é respeito à análise e juízos de valores emitidos sobre as obras de arte, que conhecem e que definem os produtos artísticos como tal, envolvendo gosto, interpretação e julgamento. Pessoal, é muito fácil julgar, né? Antes do exercício aqui, vamos falar. A gente tem um movimento, por exemplo, pós-impressionista. Ele é um movimento que ele só ganhou esse nome, pós-impressionista, que a gente está falando ali, 1880 e poucos, né? E ele só vai ganhar o nome lá em 1908, 1909, 1910, na exposição dos pintores pós-impressionistas. Ali ele vai ganhar o nome. Né? Então, assim, e através de crítica de arte. O Renascimento é a mesma coisa. O Vasari, ele relata isso, né? Do Renascimento, da ideia que não é assim, eu estou aqui porque eu nasci no Renascimento. Não, não existe. Você vai buscar isso através dos críticos, né? Os neoclássicos, né? Eles buscavam o quê? Uma inspiração clássica. Por isso é um novo. Então eles tinham uma nova crítica, uma nova concepção, né? Focada. E tinha gente que gostava, gente que não gostava. Hoje a gente gosta temos os revolucionários, temos os conservadores. A gente vai trabalhar assim a vida inteira. Uns vão gostar ou não. Nós temos os esquerdistas, o pessoal da direita, né? E é mais ou menos assim que funciona, é o crítico, a função crítica. Então defina em seu caderno quais são as funções de arte. Olha só, tá fácil, dá para contar numa mão. Vou dar um tempinho e a gente volta.
Primeira, elemento formal. Qual que são os elementos formais das artes visuais? Linha, forma, superfície, volume, cor, textura, ponto. Porque você tem que ter o ponto primeiro. Se não tiver o ponto, não tem linha, né? Composição. A arte pode ser, a arte visual, pode ser bi e tridimensional, pode ser figurativa, pode ser abstrata, pode ser cromática, pode ser em perspectiva, pode ser em planos, profundidade, ritmo, simetria, contraste, pode ser de diversas maneiras. Quanto à técnica, a técnica das artes visuais pode ser através de pintura, fotografia, audiovisual, que é isso que nós estamos nos comunicando, arquitetura, gravura, grafite, pontos, esculturas, desenhos, e por aí vai. Tudo que você consegue visualizar. Gênero, retrato, autorretrato, paisagem, natureza morta, natureza viva, e por aí vai. E os movimentos e períodos que eu não vou nem relatar todos. Vou falar Renascimento, vamos pegar a Idade Moderna. Renascimento, Barroco, aí você vai. Neoclassicismo, e aí realismo, romantismo, por aí vai os ismos todos. Surrealismo, impressionismo, cubismo, são os movimentos e períodos de determinadas épocas que a gente estuda aqui, né? Aí a gente chega na dança, ou você estuda ou você dança, né? Elementos formais, movimento corporal, tempo, espaço, né? Composição, peso, salto e queda, fluxo, eixo, movimentos articulares, aceleração, desaceleração, ponto de apoio, planos, coreografia, contação, informação, improvisação, étnica, dentro da técnica, improvisação, né? O gênero é étnica, popular e de salão, movimentos em períodos, oriental, dança clássica, industrial, cultural, moderna, contemporânea, hip hop indígena. Você viu que todo mundo segue uma linha quando chega no movimentos e períodos, elas vão se intercalando com alguns movimentos históricos, né? Elementos formais, o timbre, a altura, a duração, dentro da música agora, né? A intensidade e a densidade. A composição são os elementos da música, o ritmo e a melodia. Bem básico. Os gêneros, erudito, clássico, popular, brasileiro, rock, samba, blá, 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 blá. Técnica, improvisação, vocal, experimental, eletrônica, mista, né? E tudo que você utiliza, né, vai fazendo sons. Movimentos e períodos, o medieval, renascentista, música barroca, clássica, erudita, vanguarda, música contemporânea e por aí vai. Dentro do teatro, elementos formais, personagens, expressões corporais, de novo. Você viu que na dança também tinha expressão corporal. Vocais e gestuais, vocais que entram na música também. Então elas se intercalam também essas linguagens, né? Gestuais faciais, ação e espaço, composição, representação, cenografia, caracterização, sonoplastia, olha o som aí da música de novo, iluminação, maquiagem, figurino, adereços que entram artes plásticas, né? Máscaras, roteiro, olha aí a literatura, então. Técnica, direito, direta e indireta, de improvisação, monólogo, que é praticamente o que eu estou fazendo aqui, né? Você não está me respondendo, né? Jogos teatrais, direção e produção. Hoje, quanto aos gêneros, tragédia, comédia, drama, épico de rua, por aí vai, tem um monte de gênero. Movimentos e períodos, o greco-romano, né? Dante Alighieri, renascentista, dialético, absurdo, engajado, popular. Cara, o teatro do absurdo é muito legal, mas eu não vou falar dele aqui, tá? Então aí a gente chega nos tipos de arte. Agora você, se você não souber, se aquilo ali confundiu sua cabeça, isto aqui vai deixar as claras. Os tipos de arte, então função, conceitos de linguagens e os tipos. Hoje nós vamos falar de 11. A música, a dança ou coreografia, que está no quê? Está em qual linguagem? Teatral e musical. A pintura, escultura ou arquitetura, que está na visual. O teatro, que é teatro, a literatura, o cinema, a fotografia. O cinema é a sétima arte, ó. Propositalmente. Poxa, professor, se a fotografia foi inventada antes do cinema, por que ela é a sétima, ela é a oitava e o cinema é a sétima? Porque quando a fotografia foi inventada, lá em 1922, 23, por aí vai, ali,
eles acharam que aquilo ali era só uma reprodução daquilo que a gente via. Aí depois de um tempo, lá para 1919, 20, 21, que a fotografia foi incorporada como uma arte, porque ela começou a ver que você podia dar uma personalização das coisas sem simplesmente retratar aquilo básico. Aí ela foi considerada arte. Hoje em dia, mais do que nunca, né? Você depende da fotografia para muitas artes. As artes contemporâneas, muitas delas se degradam com o tempo. O fato da fotografia instantânea ali, na hora de ser feito, é que funciona também, né? Os HQs, que de acho é isso? Histórias e quadrinhos, professor. Os jogos eletrônicos e a arte digital, que a gente conhece muito como cyberarte. Aí você tem, dentro de tudo isso aí, você tem a body art, que é a arte corporal. Tem um monte de tipo de arte. Então a gente só citou uns aqui, mas a gente tem muito mais aí já. Tá? Então vamos lá. Tipo de arte é a música. É formada por diversos sons que se apresentam em espaços, que formam o ritmo, a harmonia, a melodia. Mesma coisa que na linguagem que você aprende. Dança e coreografia. É o corpo como instrumento de expressão. As pessoas podem exteriorizar seus sentimentos fazendo gestos cadenciados num ritmo. Dança. Pintura. Permite as pessoas demonstrar seus sentimentos por meio de formas, cores, texturas. Ninguém fazia isso melhor que Van Gogh. Quanto aos tipos da escultura e arquitetura. Modelar, desgastar, olha o mármore, né? Matérias brutas e convertê-las em objetos e se expressando de forma, espaço, volume. Me lembro muito de Michelangelo. Mimi, que era meu amigo mais antigo, ele chegava para uma pedra mármore, um bloco de pedra mármore, e falava: aqui dentro tem o Moisés. Aí depois, pouco convencido, ele esculpia o Moisés lá com seu martelinho, seu formão, e depois falava: parla, que só faltava falar. Era uma maravilha, né? Então assim, o teatro é a linguagem artística que as pessoas, no caso, atores e atrizes, representam uma história para o público. A sexta, a literatura não pode faltar, né? A literatura é uma forma de arte que se baseia no uso das palavras. Ela é básica para outras funções, né? Porque o teatro ele precisa de um roteiro, a gente já viu dentro da linguagem, né? Outras coisas precisam do próprio texto. E muitas artes, os audiovisual, eles também precisam de uma concepção literária para depois ter uma produção visual, né? A sétima é o cinema, né? Peças de audiovisual de grande valor, que são consideradas clássicas entre os estudiosos. Oitavo, fotografia é a técnica da criação de imagens por meio de exposição luminosa, fixando-as em uma superfície sensível. A grande evolução do século XIX, a tal da fotografia, né? Aqui a gente tem uma do Vic Muniz aqui, tá? Nona, história em quadrinho, que desde 1895 é a conversa entre textos e imagens no intuito de narrar a história dos mais diversos gêneros. Existe em almanaque, em tirinhas, né? De diversas maneiras você tem as histórias em quadrinho. E você, alguma vez, eu acredito, você com aquele seu professor que você tem desde o jardinzinho lá, e alguma vez na vida o professor não tinha nada o que passar na vida, chegou para você: hoje vocês vão fazer uma história em quadrinho. Você olhou para o seu professor, xingou o seu professor: professor, eu não sou Maurício de Souza. Mas teve que fazer, usar a reguinha, fazer... Pois é. Jogos eletrônicos são programas nos quais as pessoas interagem com objetos virtualmente. Vocês gostam muito disso, né? Hoje em dia, Free Fire, eu sou da época do Tamagotchi lá, né? Do Atari, e hoje já deu a margem para tudo isso aí. E arte digital, que é a cyberarte, é uma arte onde os suportes escolhidos normalmente são as telas de computadores, smartphones, tablets, etc, etc, etc e tal. É uma arte que ela é produzida ali, ela tem aquelas coisas mais cibernéticas que a gente fala, né? Interessante. E ela anda mesmo de mão dada com esses joguinhos eletrônicos, se você for ver, né? Esse é o foco. Pessoal, essas são as grandes funções, os tipos de arte. Então vamos exercitar. Escreva sobre 3 dos 11 que eu falei, mais o 12 que eu tinha falado do body art, né? Eu quero que você escreva sobre 3 que você tem mais afinidade. Quais são os 3 tipos de arte que eu tenho mais afinidade? Vou colocar no papel
Que tal até colar uma foto lá, vou dar um tempinho pra você achar lá, imprimir, colar no caderno, né? Pode colar com chiclete, tudo lá. Cola lá a tua arte e a gente já volta. Estamos aqui de volta, tava com saudade de mim, né? Pois é, então fez direitinho, vai mostrar para o seu professor, eu quero ver se você fez isso aqui direitinho, né? E depois eu vou arrumar um jeito de fazer o meu holograma para ele ver. Tipos de arte, você escreveu muito mais que isso, então vamos dar prosseguimento, vendo o que nós aprendemos na aula de hoje. Conceituamos a arte através da sua função para a sociedade, né? Função crítica, principalmente a gente gosta de criticar, né? Função para a sociedade, as formas de linguagens, teatro, música, artes visuais e dança, né? E classificamos a arte quanto os seus tipos conhecidos até hoje, mais ou menos, porque a gente tem o body art, temos outros tipos, você já criou um com certeza, né? Então a gente tem a literatura, que eu adoro, né? O teatro quadrinho, a história em quadrinho, a gente tem o cinema, né? Adoro esse filme. Espero que você tenha gostado. O conteúdo foi só aquele lapisinho, né? Aquele paviozinho para instigar você a pesquisar e se aprofundar cada vez mais, né, na nossa disciplina, que é tão necessária para a nossa concepção intelectual, né? Nesse vídeo a gente falou sobre função, conceito, tudo.
A gente vai se ver em breve num próximo vídeo, numa próxima aula. Tchau, tchau.